A chuva caía forte sobre as ruas empedradas do Chiado, em Lisboa, naquela noite de outono. Ricardo Almeida, o bilionário dono do Império Almeida Wines, que exportava os melhores vinhos do Douro para o mundo inteiro, estava sentado no seu escritório no topo do edifício moderno com vista para o Tejo. Aos 48 anos, Ricardo era um homem admirado, alto, elegante, com cabelos grisalhos precoces que lhe davam um ar de distinção. Mas ninguém sabia o segredo que ele guardava há quase 20 anos. O telefone tocou. Era o seu advogado, Miguel Santos. Ricardo, preciso de te falar urgentemente. É sobre uma carta que chegou ao escritório. De Coimbra. Ricardo franziu o sobrolho. Coimbra? Há anos que não pensava naquela cidade universitária onde, na juventude, vivera os momentos mais intensos da sua vida. Diz. É de uma advogada. Representa um jovem de 20 anos chamado Tiago Ferreira. Ele alega ser teu filho. O mundo pareceu parar. Ricardo largou o copo de whisky que segurava, e o líquido derramou-se sobre a secretária de Mogno. Filho. Ele, que sempre fora tão cuidadoso, que nunca quisera envolver ninguém na sua vida solitária. Mas lembrou-se imediatamente dela, Ana Ferreira, a amiga de faculdade com quem, numa noite de desespero e confusão, partilharam um momento impulsivo. Ana, que desaparecera pouco depois, sem deixar rasto. Ricardo sempre soube que era gay. Desde adolescente, em Sintra, onde crescera numa família conservadora, lutara contra os seus sentimentos. Aos 20 e poucos, em Coimbra, conhecera Pedro, o amor da sua vida. Pedro Oliveira, o estudante de arquitetura de olhos verdes que o fizera sentir vivo pela primeira vez. Foram anos de encontros escondidos, de beijos roubados nos jardins da universidade, de promessas sussurradas à noite. Mas a família de Ricardo, tradicional e poderosa, descobrira. O escândalo fora abafado com dinheiro e ameaças. Pedro partira para o estrangeiro, e Ricardo enterrara o coração, construindo um império para preencher o vazio. Ana fora a única pessoa que soubera da sua orientação. Numa noite em que Ricardo, bêbado e destroçado pela separação forçada de Pedro, procurara consolo, acontecera o impensável. Uma noite apenas. Depois, Ana mudara-se, cortara contacto. Ricardo nunca imaginara que daquela noite pudesse nascer uma criança. Agora, 20 anos depois, o passado batia à porta. Na manhã seguinte, Ricardo voou para Coimbra num jato privado. A cidade parecia a mesma, a universidade antiga, o Mondego sereno, as ruas cheias de estudantes. Encontrou-se com a advogada, doutora Sofia Mendes, num café discreto perto da Sé Velha. O Tiago quer conhecer-te, disse ela, sem rodeios. A mãe dele morreu há 6 meses. Câncer. Antes de morrer, Ana contou-lhe tudo. Deixou uma carta para ti também. Ricardo abriu o envelope com mãos trêmulas. A letra de Ana, inconfundível. Ricardo, perdoa-me por ter fugido. Tive medo do que a tua família faria. Criei o Tiago sozinha, dizendo que o pai morrera. Mas ele merece saber a verdade. Ele é teu filho. E é, como tu. Gay. Sofre com isso numa família pequena e conservadora. Ajuda-o, por favor. As palavras atingiram-no como um soco. Filho gay. Como ele. Criado sem pai, sofrendo em silêncio. Onde está ele? Perguntou Ricardo, a voz rouca. Num apartamento modesto na Baixa. Trabalha numa livraria para pagar os estudos de design. Ricardo pediu o endereço. Dirigiu-se lá imediatamente, o coração aos saltos. Bateu à porta de um prédio antigo. Abriu um jovem alto, magro, com olhos castanhos profundos, iguais aos seus. Tu és o Ricardo Almeida? Perguntou Tiago, hesitante. Sou. E tu? És o meu filho. Tiago recuou um passo, os olhos marejados. A mãe disse que sim. Mas por que nunca apareceste? Ricardo entrou, fechando a porta. As palavras saíram aos tropeços, a explicação sobre Ana, sobre o medo, sobre a vida que construíra para se proteger. Mas omitiu Pedro. Ainda não estava pronto. Tiago ouviu em silêncio. Depois,
com voz baixa. Eu sempre soube que era diferente. Os rapazes da escola gozavam comigo. A avó diz que é pecado. Só a mãe me aceitava. Ricardo sentiu uma dor imensa. Abraçou o filho pela primeira vez, um abraço desajeitado mas cheio de emoção. A partir de agora, não estás sozinho, murmurou. Mas enquanto voltava para Lisboa, Ricardo sabia que aquilo era só o início. A sua família conservadora, os irmãos que geriam partes do império, a sociedade que o via como um solteiro inveterado, tudo seria abalado. E Pedro? Onde estaria Pedro agora? Os dias seguintes foram um turbilhão. Ricardo instalou Tiago num apartamento melhor em Lisboa, perto da universidade onde transferira os estudos. O jovem aceitara mudar-se, atraído pela promessa de uma vida nova, mas a desconfiança permanecia. Porque agora? Perguntava Tiago frequentemente. Ricardo tentava ser pai da melhor forma possível, jantares caros, roupas novas, conversas sobre o futuro. Mas sentia que faltava algo. Tiago era reservado, fechado sobre a sua vida pessoal. Ricardo percebia os sinais, o modo como o filho olhava para certos rapazes na rua, o rubor quando falavam de relacionamentos. Uma noite, no terraço da penthouse com vista para o castelo de São Jorge, Tiago abriu-se. Eu namorei um rapaz em Coimbra. Chamava-se Luís. Mas acabou mal. A família dele descobriu e obrigaram-no a terminar. Ricardo escutava, o coração apertado. Lembrava-se demasiado bem. Aqui em Lisboa é diferente, disse Ricardo. Há bairros como o Príncipe Real onde podes ser tu mesmo. Tiago sorriu tristemente. Mas tu? Nunca casaste. Porquê? Ricardo hesitou. Era o momento. Porque sou como tu, Tiago. Gay. O silêncio caiu. Tiago olhou, espantado. A sério? O grande Ricardo Almeida, o bilionário que as revistas chamam de o solteiro mais cobiçado de Portugal. Ricardo riu-se, amargo. Sim. Sempre fui. Mas escondi. Por causa da família, dos negócios. Contou sobre Pedro. Como se tinham conhecido em Coimbra, o amor intenso, a separação forçada. Ele foi para Londres. Perdi o contacto. Às vezes penso se ainda vive. Tiago abraçou-o. Pai. Podemos procurá-lo. A palavra pai aqueceu o coração de Ricardo como nada antes. No dia seguinte, Ricardo contratou detetives. Descobriram que Pedro Oliveira era arquiteto em Sintra, restaurava palácios históricos. Solteiro. Vivendo discretamente. Ricardo marcou um encontro profissional, uma restauração para uma das suas propriedades no Douro. Quando Pedro chegou ao escritório em Lisboa, o tempo parou. Pedro, agora com 50 anos, cabelos grisalhos, mas os mesmos olhos verdes penetrantes. Ricardo. Murmurou, incrédulo. Pedro. Abraçaram-se como se os 20 anos não tivessem passado. Lágrimas, desculpas, explicações. Pedro contara que a família de Ricardo o ameaçara com deserdar se não partisse. Aceitara para proteger Ricardo. Pensei em ti todos os dias, disse Pedro. Recomeçaram devagar, cafés, passeios pelo bairro alto, jantares. Tiago conheceu Pedro e aprovou imediatamente. Ele faz-te feliz, pai. Mas nem tudo era perfeito. A família de Ricardo soube do filho secreto. O irmão mais velho, António, conservador e ambicioso, convocou uma reunião familiar. Um filho bastardo. E agora este arquiteto que aparece do nada. Vais destruir a reputação da família. Ricardo enfrentou-o. A família sou eu quem decido agora. Tiago é meu herdeiro. E Pedro? É o amor da minha vida. António ameaçou processos, disputas pela empresa. A imprensa começou a farejar, o bilionário gay e o filho secreto. Tiago, por sua vez, conhecera alguém, João, um estudante de medicina, aberto e confiante. Começaram a namorar, mas Tiago tinha medo de se abrir completamente. E se acabasse como tu e o Pedro? Confessou a Ricardo. Não vai. Os tempos mudaram.
Portugal mudou. Mas o conflito escalava. António espalhava rumores na alta sociedade portuense, questionando a legitimidade de Tiago. Ricardo precisava de provar tudo. E de proteger a nova família que começava a construir. O escândalo explodiu nas revistas cor-de-rosa, fotos antigas de Ricardo com Pedro na juventude, vazadas por alguém próximo de António. O Império Almeida abalado por segredos do passado, gritavam as manchetes. Ricardo convocou uma conferência de imprensa no Hotel Ritz em Lisboa. Ao lado de Tiago e Pedro, falou abertamente pela primeira vez. Sim, sou gay. Sim, tenho um filho que só agora conheci. E sim, o homem ao meu lado é o amor da minha vida há mais de 20 anos. Não me envergonho de nada. A reação foi mista, apoio massivo da comunidade LGBT, jovens nas redes sociais, mas críticas de setores conservadores. As ações da empresa oscilaram. Tiago sofreu bullying online, mas João esteve sempre ao seu lado. Orgulho-me de ti, disse João, beijando-o publicamente numa manifestação de apoio em Lisboa. Pedro e Ricardo decidiram morar juntos na vila em Sintra, com vistas para o Palácio da Pena. Tiago passava fins de semana lá, trazendo João. Mas António não desistia. Descobriu documentos antigos e alegou que Ricardo não era pai biológico, que Ana tivera outro amante. Ricardo mandou fazer teste de ADN urgente. Enquanto esperavam resultados, a tensão crescia. Uma noite, Tiago desapareceu. Deixou uma nota: preciso de pensar. Não aguento a pressão. Ricardo entrou em pânico. Procuraram por todo o lado, Coimbra, Porto, até o Algarve. Pedro consolava-o. Ele volta. É forte, como tu. Tiago reapareceu 2 dias depois, em Óbidos, na vila medieval onde se escondera num pequeno hotel. Desculpem, disse, abraçando-os. Tive medo de não ser suficiente para esta família nova. Ricardo chorou. És tudo para mim. Os resultados do ADN chegaram, 99,9% compatibilidade. Tiago era, sem dúvida, seu filho. António perdeu força. Alguns acionistas apoiaram Ricardo pela coragem. Mas surgiu um novo conflito. A mãe adotiva de Tiago, a avó materna, apareceu exigindo guarda ou pensão, alegando que Ricardo abandonara a criança. Tribunais, advogados. A família uniu-se mais. Pedro propôs a Ricardo: casa comigo. Mostremos ao mundo que o amor vence. Ricardo aceitou. Planeavam um casamento discreto, mas Tiago insistiu. Quero que seja grande. Para todos verem que famílias como a nossa existem. O casamento realizou-se numa quinta no Douro, entre vinhas douradas pelo outono. Amigos, alguns familiares tolerantes, a comunidade LGBT de Lisboa. Tiago foi o padrinho, João ao seu lado. Ricardo e Pedro trocaram votos emocionados. Prometo amar-te para sempre, sem esconderijos, disse Ricardo. A festa foi alegre, com fado ao vivo e vinhos Almeida. Mas António apareceu inesperadamente, bêbado. Isto é uma vergonha para a família. Gritou. Seguranças retiraram-no, mas o incidente abalou Ricardo. No dia seguinte, António anunciou que venderia a sua parte da empresa a investidores estrangeiros, ameaçando diluir o controle de Ricardo. Crise empresarial. Ricardo lutou, comprando ações, pedindo empréstimos. Tiago revelou talento para negócios, ajudando com ideias novas, uma linha de vinhos Orgulho, com parte das vendas para associações LGBT. As vendas explodiram. Jovens compravam em massa. António perdeu influência. Mas surgiu um twist. Pedro recebeu uma carta anónima com fotos antigas, dele com outro homem em Londres, anos atrás. Quando partimos. Tive uma relação breve, confessou Pedro a Ricardo. Para tentar esquecer-te. Ricardo sentiu ciúmes, dor. Porque não contaste? Discussões. Quase separação. Tiago mediou. Vocês sofreram demais separados. Não cometam o mesmo erro. Reconciliação profunda. Mais forte que antes. A avó de Tiago retirou a ação judicial após ver a felicidade do neto.
A família crescia, João mudou-se para a vila em Sintra. Mas um novo conflito, Tiago e João queriam adotar uma criança. Portugal permitia, mas o processo era longo, com preconceitos subtis. Ricardo usou influência para ajudar. O processo de adoção avançava lentamente. Tiago e João preparavam-se, cursos, entrevistas. Ricardo apoiava financeiramente uma associação em Lisboa que ajudava casais LGBT a adotar. A empresa estabilizara. António vendera a parte a Ricardo, saindo derrotado. A vida parecia perfeita, fins de semana no Algarve, viagens ao Porto. Mas o passado voltou. Luís, o ex de Tiago em Coimbra, apareceu. Preciso de falar contigo, disse a Tiago. Luís sofrera depressão após a separação forçada. Culpara Tiago. Odeio-te por teres destruído a minha vida, confessou. Ameaças veladas. Luís sabia segredos da empresa, trabalhava com António antigamente. Chantagem. Queria dinheiro para não revelar mais segredos. Ricardo enfrentou. Sai da vida do meu filho. Mas Luís publicou nas redes acusações falsas sobre Tiago. Escândalo renovado. Tiago entrou em crise. Sinto que arruinei tudo, chorou. Pedro e Ricardo rodearam-no de apoio. João foi o pilar. Nós somos mais fortes. Denunciaram Luís por difamação. Ele retratou-se publicamente. Tiago cresceu com a experiência, tornando-se mais confiante. A adoção foi aprovada, uma menina de 3 anos, Sofia, órfã. A família acolheu-a com amor imenso. Ricardo viu o ciclo fechar-se, ele que não tivera pai presente, agora via o filho construir família. Mas um último twist, Ana deixara um diário escondido, entregue pela advogada. Nele, revelava que soubera de Pedro, incentivara Ricardo a procurá-lo. Sabia que eras feliz só com ele. Ricardo leu com Pedro, emocionados. 2 anos depois, a família estava completa. Sofia chamava Ricardo de avô rico, corria pelas vinhas do Douro. Tiago e João eram pais dedicados. Tiago geria parte da empresa, inovando com sustentabilidade. Pedro desenhara uma nova casa em Cascais, à beira-mar, onde todos se reuniam. Ricardo, agora publicamente assumido, era embaixador de causas LGBT em Portugal. Superaram preconceitos, olhares na rua, comentários, mas o amor prevalecia. Numa noite em Sintra, sob as estrelas, Ricardo e Pedro renovaram votos privados. Tiago e João fizeram o mesmo. Obrigado por não desistires, disse Ricardo a Pedro. Nós reconstruímos tudo, respondeu Pedro. A família, nascida de segredos e dor, era agora inquebrável. Tiago olhou para Sofia dormindo. Ela crescerá num mundo melhor. Graças a nós.